Bem-vindos a mais um Na Real. Hoje vocês vão conhecer uma história de superação, uma tragédia que chocou o Rio de Janeiro e todo o Brasil. A dor de uma mãe, a perda de um filho. A minha convidada de hoje é carioca, ariana, tem 45 anos, Rejane Neve dos Santos. Em 2017, ela sofreu uma grande perda, a perda de um filho, uma dor que ela vai contar hoje aqui pra gente, na Real. Rejane, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. É um prazer enorme ter você aqui. Queria que você compartilhasse com a gente, com todo o Brasil, com todo mundo, como que foi essa experiência da perda do seu filho caçula. Você já tinha me feito um convite, né? Só que na época eu não estava muito preparada e eu achei que agora eu deveria de falar, até eu acho que vai servir para muitas mães que estão passando pelo que eu já passei hoje, estão passando. Não foi nada fácil. Não está sendo. Vai fazer 3 anos que meu bebê, como eu chamava ele, partiu, né? Eu costumo dizer que ele não faleceu. Deus chamou ele para uma missão. Então ele tá em outro universo. Eu não gosto de usar essa palavra, entendeu? Eu tenho como se fosse meu filho viajou e onde ele tá não tem internet, não tem como ele mandar carta, não tem como mandar WhatsApp. Eu tenho isso comigo. E é isso que faz eu viver cada dia, sabe? É onde eu tenho força para levantar cada dia. Até porque eu tenho outro filho, né? O Robert. Ele tem 23 anos, mais velho. E eu tenho ele, né? Então eu preciso continuar. Tenho minha vida, tenho minha família, meus irmãos precisam de mim. O meu Renan, ele sempre falava para mim, vamos viver a vida. A vida é para viver, mãe. Vamos viver. E eu tô tentando. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Rejane, ele foi um crime que chocou o Rio de Janeiro, foi notícia em todos os jornais, em toda a mídia. Você criou seus filhos sozinha. Fala um pouco da sua vida. Você criou seus filhos sozinha, né? Uma mulher guerreira que sempre trabalhou e sempre muito aquela mãe dedicada. Como é que foi assim para você assim, esse choque? Primeiro fala um pouco da sua vida assim, o nascimento deles, a criação. Então, tive o Robert, né? E aí o Robert foi planejado. Não, veio no susto. A gente sempre fica assim assustada, mas depois ele tinha que vir. O Renan, ele parecia muito comigo. Muito companheiro, muito extrovertido, muito animado, muito pra cima, né? E criei os dois sozinhas, né? Porque o pai, separei do pai deles e ele abandonou os filhos, simplesmente abandonou. E como eu nunca fui de correr de nada, de problema nenhum, eu encarei a vida, criei meus filhos, né? 2 homens, Deus me deu 2 homens e eu criei 2 homens, sabe? E aí o Renan começou a se destacar, o Renan com 14 para 15 anos, o Renan começou a correr atrás de emprego sozinho, fazer cursos, arrumava cursos, trazia só o papel para mim assinar. E eu, que é isso, menino? Um curso que eu vou fazer. Depois eu procurava saber, e era curso atrás de curso, sabe? Mas me deu trabalho quando criança, deu trabalho na escola, como todo menino dá. Robert sempre foi mais calmo, meu filho, o mais velho, ele sempre foi mais calmo, mas o Renan era danado. Renan esquentou muito a cabeça, o pimentinha mesmo. Mas foi difícil criar, porque depois que eu separei, a minha mãe faleceu, né? Faleceu e eu fiquei com 2 filhos, um de 2 e um de 4, sozinha. Passei muita luta, não tenho vergonha de dizer que passei dificuldades para criar eles.
E depois o pai deles começou a querer vir ver eles, né, depois de uns anos. Mas eu pensei que o pai deles estava querendo vir ver, se aproximar, né, dos filhos. Não, o pai deles tacou fogo na minha casa, eu fiquei sem casa. Tive que morar na casa dos outros, com 2 crianças. Mas mesmo assim, não fugi da raia. Continuei ali na luta, até que fiz um curso e me formei de manicure, né? Foi aonde eu consegui acabar de criar eles. E aí o Renan, estudando, ele sempre falava pra mim: mãe, eu quero ser advogado, quero me formar na PUC. Eu vou estudar e vou me formar na PUC, porque eu quero dar esse diploma pra senhora. E ele estudando, ele começou a namorar, levou em casa, já estava um tempo com essa menina, 9 meses, a Débora. Robert também, namorando, meu filho mais velho, ele já é noivo. Débora era, no Era caso, a namorada do namorada Renan. E o Renan estava com ela por 9 meses, quando ele conheceu a outra menina. Se apaixonou. O Renan ficou assim apaixonado, aquela paixão de adolescente mesmo. Então ele se apaixonou, ele chegou em casa falando... Por essa nova namorada. Por essa nova namorada. Qual o nome dela? O nome dela é Júlia. Júlia. Mas, na verdade, Bruno, eles nem chegaram a namorar. Eles estavam se paquerando da mesma escola. E ele chegou em casa falando: mãe, eu vou separar da Débora. Eu perguntei: mas por quê, Renan? Ai, a Débora. Ai, não aguento mais a Débora. Falei: tá, Renan. E aí, eu perguntei a ele se essa Júlia tinha namorado. Ele falou que não, que conhecia o ex-namorado da Júlia. O cara era gente boa. Falei: olha, Renan, você abre seu olho, Renan. Não, mãe. Tranquilo. Não, gente boa. Então ele separou da Débora e começou a namorar a Júlia. Ele separou da Débora e começou a sair com a Júlia. Eles não namoravam. Eles ficavam. Ficavam. Só que a Júlia, ela tinha... Essa tatuagem sua no braço é ele? Essa tatuagem é ele. Renan Vive. É Renan Vive. Isso foi espalhado em todo São Conrado, toda a Zona Sul. Foi. Inclusive tem uma amiga dele que também fez. Não exatamente essa. Fez uma tatuagem dele, mas com outro nome. Só que essa Júlia, ela tinha um ex-namorado que era maníaco, problemático, aquele menino. E ele ficava seguindo o Renan e a Júlia para onde eles iam. Eu não sabia de nada disso. O Renan chegava tranquilo em casa. Na verdade, nem o Renan e nem a própria Júlia sabia que esse menino estava seguindo eles. Onde eles estavam, ele estava de longe olhando. E um belo dia, esse menino, ele chegou a pedir o WhatsApp do Renan. Ele era da mesma escola do Renan. Pra você ver como é que o inimigo tá do lado da gente e a gente não sabe, Bruno. Você comentou comigo nos bastidores que ele chegou até a se aproximar, ficar amigo do Renan. Ele chamava o Renan pra sair. Ele chamava o Renan pra ir no japonês. Ele mandava mensagem pro Renan pra ir correr na praia. Você pode falar o nome dele? Tem que falar o nome dele? Eu não gosto nem de... Mas enfim, é Hugo Freire, o nome do infeliz. Eu não vou ser hipócrita e ficar falando que o menino, pra mim, eu não tenho nem palavras pra falar o que essa pessoa significa pra mim. Aí um belo dia, o Renan marcou com ela de ver um jogo, dia 28 de junho. Renan fazia um curso. Mas o Renan, no caso, o ex dela, se tornou amigo do Renan. Sim. Ela ou ele não estranharam isso? Não estranharam nada. Não estranharam nada. Inclusive, os amigos do Renan falavam: poxa, esse menino quer se aproximar de você, Renan. Ele: poxa, o cara é legal, o cara é maneiro. Porque ele não teve maldade. Não, o Renan não tinha maldade. O Renan, ele achava que assim, se eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa, acho que ninguém tem coragem. Não acredito que o ser humano tem coragem de fazer mal pra alguém. Ele não via maldade nas coisas. Então, esse menino, ele seguia muito a Júlia. Depois que ele pegou o WhatsApp do Renan, depois que Deus levou meu filho, é que eu fui saber. Só pra eu entender, a Júlia terminou, no caso, com ele... Há mais de um ano. Há mais de um ano eles já estavam separados. Mas ele... E ela começou a sair com o Renan. Ela começou a sair com o Renan. E ele era um psicopata. Ele seguia ela. Ela ia pro judô, ele ia atrás. Ele não gostava de ver ela fazendo judô com outro homem. Ele, pelo que eu soube, ele até batia nela quando encontrava ela na rua. Depois que Deus levou meu filho,
o meu filho, Robert, foi mexer no celular dele. E aí viu as mensagens que o Hugo mandava pro Renan. E 2 dias antes, o Hugo mandou uma mensagem pro Renan perguntando se o Renan estava namorando a Júlia. E o Renan respondeu que não. Não, a gente não tá namorando, não. A gente tá se conhecendo. E ele falou pro Renan que queria voltar pra Júlia. E ia fazer de tudo pra voltar pra ela. E o Renan falou pra ele, bom, então eu vou até me afastar. Se você tá com interesse de voltar pra ela, reconquistar ela, eu vou até me afastar. Mas eu acho que o Renan dando conselho pra ele. Eu acho que você deveria de mudar o seu modo, como você trata ela. Mas o menino falou que estava com interesse de voltar para a menina e o Renan falou que ia se afastar. Mas isso tudo, armação do menino. Você conheceu o Hugo antes, quando eles estavam nesse contato? Nessa amizade? Não. Nunca tinha visto o Hugo, nunca tinha visto a família do Hugo, que mora na comunidade da Rocinha. Nunca, pai, mãe, os irmãos, ninguém. Não conhecia ninguém. Ele era conhecido no meio, ele fazia judô, ele estudava no mesmo colégio que meu filho. E você sabia desse histórico, dele perseguir menina? Eu só fui saber disso, Bruno, tudo depois que Deus levou meu filho. Depois da tragédia. Depois. Eu não reparei nenhuma mudança no Renan em casa. Não tinha mudança nenhuma de estar tenso, de estar oprimido, alguma coisa, porque o Renan não via maldade nessa pessoa. E aí o Renan fazia um curso, um pré-vestibular, que era de 7 às 10h30, todo dia. Só que o Renan falou que tinha um dia da semana que ele tinha que ficar até às 11 para limpar a sala. Então eu já sabia que tinha um dia da semana que o Renan ia chegar mais tarde. E eu já acostumada com aquele horário do Renan. O Renan chegou a sair com ele, ter contato com a família dele? Não. Toda vez que ele chamava o Renan era tão inocente que quando ele chamava o Renan para sair, o Renan falava, poxa, cara, minha vida é muito tumultuada. Eu de manhã estudo, à tarde trabalho, de noite faço curso, só chego em casa às 11. Então ele deu toda a planta pro menino, da vida dele. Ele deu toda a planta sem maldade. Sem maldade nenhuma, ele não via maldade. Nesse dia, 28 de junho de 2017, cedo começou a ter um tiroteio na Rocinha. E aí, eu tava no trabalho, e aí o pessoal comentou, ó, tá tendo tiroteio na Rocinha. Aí eu liguei pra casa, e o Renan, eu já sabia o horário do Renan, porque o Renan saía do trabalho às 5, Renan ia em casa, Renan chegava em casa às 6, 6h20, 7 horas ele descia pro curso dele do vestibular. Então teve tiroteio na Rocinha e morreu um menino lá. Inclusive eu conheço a mãe do menino, né? E aí eu liguei pra casa. Quando eu soube que tava tendo tiroteio, eu liguei pra casa. E quem atendeu foi o Robert. E eu falei, Robert, o Renan tá aí? Tá. Aí eu falei, deixa eu falar com ele. Aí ele veio falar comigo no telefone e eu falei, Renan, você vai pro curso? Ele falou, vou. Eu falei, Renan, tá tendo um tiroteio na Rocinha. Você saia do curso e você venha pra casa direto, você não fique batendo perna na Rocinha. E ele com aquele jeito dele, tá bom, mãe, tá bom. Desliguei o telefone. É porque adolescente acha que nada vai acontecer com eles, né? A gente sempre é chata, a gente sempre fala demais, a gente sempre imagina coisa. Eles são imbatíveis. É. E aí isso era 6h35. Foi a última vez que eu falei com meu filho. Desse dia. Saí do trabalho, fui pra casa, como de costume. Cheguei em casa, começou o jogo do Flamengo. Tava tendo o jogo do Flamengo nesse dia. E eu encostei no sofá e dei uma madorna. Dei uma descansada, né? Cansada, fechei o olho. 10 e pouca, falei, daqui a pouco o Renan tá chegando. Robert em casa, Robert estava lá no computador, estudando também. E aí eu peguei no sono no sofá. Aí depois eu levantei e fui pro meu quarto. E o que aconteceu nesse dia, Rejane? Aí eu estava no meu quarto quando
11h50 da noite, o meu primo chegou em casa batendo no portão. Batendo no meu portão, batendo no meu portão. E eu acordei no susto, o Robert também no susto. E chegamos, abrimos um portão, meu primo Paulo, e eu falei, o que que houve? O que que houve, Paulinho? O que que houve, Paulinho? Eu sonolenta, de camisola, já estava pronta para deitar, já estava deitada. E o Paulinho, ele não conseguia falar, O Renan, o Renan, o Renan. Falei, o que que houve com o Renan? O que que houve com o Renan? Cadê o Renan? O que que o Renan aprontou? E aí o meu irmão, que mora do meu lado, já viu o meu primo apavorado, o meu irmão desceu. Meu irmão desceu, porque eu não moro na Rocinha, né? E aí o meu irmão desceu e fomos Você até mora em São lá. Conrado? Eu moro em São Conrado. Como é perto, e o recurso do Renan era na Rocinha. O meu irmão desceu correndo, e eu vi todo mundo descendo correndo, e o meu filho também desceu correndo, e eu também. E aí, quando eu cheguei, o Renan tinha 2 meses que tinha acabado de comprar um iPhone. E quando eu cheguei perto da passarela, na rua, o meu irmão voltando para mim, ele falou, minha irmã, não vai lá não. Não vai lá não. Eu falei, por que não vai lá não? Por que não vai lá não? Cadê meu filho? Cadê o meu filho? E aí todo mundo vindo ao meu encontro. Não vai lá não, Jane, não vai lá não. E aí depois o Robert também voltou. Robert voltou com a mão na cabeça. Robert se jogou no chão. E eu, gente, cadê o Renan? O que que houve com o Renan? E aí começaram a falar que foi assalto, que foi assalto, que foi assalto. Eu falei, meu Deus, o Renan reagiu a assalto por causa de um iPhone. O Renan, cadê o Renan? E aí eu vi aquele tumulto lá do outro lado da rua. As pessoas já botando um pano branco. E aí eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Bruno, eu achava que eu estava sonhando, achava que eu estava tendo um pesadelo. E o que está acontecendo? E aí eu escutei quando falaram assim, o outro está ali. O outro menino está ali. Tem um menino vivo ali. E aí meu irmão correu para ver se era o meu filho. E quando chegou lá, não era o meu filho, era esse Hugo, que estava caído lá no chão. Por quê? Esse Hugo, o meu filho, ficou vendo o jogo do Flamengo com a Júlia, lá na Rocinha, numa lanchonete. E depois o Renan foi para casa. Nisso que o Renan foi para casa, esse Hugo correu e se escondeu lá no caminho da minha casa. E o Renan, como não tinha inimigo, né? As pessoas é que tinham ele como inimigo que ele não tinha. Ele com fone no ouvido, continuou a caminhada dele, chegando em casa. Então, deixa eu ver se eu entendi. No caso, o Hugo, ele estava assistindo o jogo. O Renan estava assistindo o jogo. Ah, o Renan estava assistindo o jogo. Numa lanchonete com a Júlia. Com a Júlia, sim. E ele estava escondido de longe olhando os dois. O Hugo. O assassino do seu filho. O assassino do meu filho. Quando acabou o primeiro tempo, a Júlia foi para casa e o Renan veio para casa. E esse Hugo, que estava escondido, de longe olhando o casal, correu para o caminho da minha casa. Como o caminho da minha casa era escuro, ele ficou escondido. Quando o Renan passou, ele esfaqueou o meu filho. Mas o meu filho, acho que na adrenalina, no susto, porque a primeira foi no peito do meu filho, o meu filho correu de volta, voltou o caminho todinho. E o meu filho atravessou a rua, a autoestrada Lagoa Barra, para pedir ajuda. E esse Hugo atrás dele, dando mais, conseguiu dar mais 2. Esfaqueou na rua? Na rua. Próximo à sua casa. Conseguiu dar mais 2 facadas no meu filho. Porque no colégio que meu filho estudava, o Brizolão, tinha uma câmera e a câmera gravou. Ele correndo atrás do Renan, segurando a mochila do Renan no meio da rua. E o Renan fazendo força para ele largar a mochila.
E quando veio um carro e pegou o Hugo. Você chegou a ver a cena do crime? Não, me contaram. Parece que o carro pegou para tirar o Hugo do Renan, porque estava vendo a covardia que ele estava fazendo com o Renan. E o Renan desfaleceu na beirada da rua e o Hugo parou, tipo, 30 metros depois, assim, em 50 metros. Da pancada foi tão forte que o Hugo parou bem longe, bateu a cabeça, parece que rachou o crânio, mas continuou vivo. E aí o meu filho faleceu ali na hora. Seu filho faleceu na hora? Faleceu na hora, não deu tempo de correr com meu filho. Eu não tive coragem de ir ver, porque eu queria guardar aquela imagem dele. E aí foi a última cena que eu tive do meu filho, foi de manhã, e falei com ele às 6h35 da noite, né? E aí a ambulância chegou, socorreu esse Hugo, meu filho não teve como, que ele faleceu ali na hora. E um mês depois, esse Hugo também morreu. Ficou um mês internado. E não sobreviveu. E não sobreviveu. Eu não vou dizer pra você que pena. Porque a justiça daqui, a essa altura, esse menino há muito tempo ele ia estar na rua se ele fosse preso. Porque o próprio delegado, quando a gente foi na delegacia, o próprio delegado falou, se ele for preso, ele vai ficar no máximo 1 ano. Porque era menor também. Ele também tinha 17 anos. Renan 17, ele 17 e a Júlia 16. Você não teve contato com a Júlia? Não tive contato com a Júlia até hoje. No começo a família quis ter contato comigo e eu não quis. Depois de 7 meses, ela entrou no Face para falar comigo que ela queria me dar um abraço. Que o Renan ia ficar muito feliz se eu aceitasse o abraço dela. E eu falei para ela, olha, eu ainda não estou preparada. Se eu aceitar esse seu abraço, não vai ser de coração. Só que agora há pouco tempo eu resolvi procurar ela para conversar com ela, conversar com a mãe dela, mas eles, no direito deles, não quiseram contato nenhum. Regiane, então você está me dizendo que o seu filho foi esfaqueado, foi pego de surpresa, né? No caminho de casa, pelo ex-namorado da atual namorada dele, né? Ele esfaqueou seu filho dessa maneira covarde e logo em seguida um carro veio e pegou ele também. E ele foi parar no hospital e 1 mês depois ele morreu. Foi exatamente isso. Você acredita que isso é um karma, foi uma justiça divina? Como que você vê isso? Olha, Bruno, eu vejo isso como justiça divina. Aqui se faz, aqui se paga. Porque muita gente falou, inclusive famílias minhas, falou que se esse menino sobrevivesse, eles iam dar fim nesse menino. Então, ia fazer mais tragédia, ia acontecer mais tragédia, mais famílias iam sofrer, sabe? E eu acredito. Os amigos do Renan queriam invadir o Miguel Couto quando esse menino ficou lá internado. Se ele sobrevivesse, uma pergunta que eu quero te fazer para você. Você acha que existe justiça no Brasil? Não. Eu acho que não. Eu acho que ele já estaria na rua. Se ele sobrevivesse, ele estaria na rua fazendo tudo que o Renan gostava de fazer. Ir à praia, se formar, ter uma família. E eu ia ter que assistir isso. Deus fez as coisas certas. Tem pessoas que vêm na nossa vida, tem pessoas que vêm no mundo que você vê como ser humano, mas na verdade são anjos. E o Renan, para mim, o Renan era um anjo. Sabe? Eu acho que o Renan veio para deixar o legado dele, para cumprir a missão dele, sabe? E depois Deus recolheu ele. E para outras famílias não fazer maldade com esse menino, Deus pegou e agiu de uma forma que ninguém carregou culpa, ninguém... Eu não ia sossegar, Bruno. Eu não ia sossegar enquanto eu não visse alguma coisa acontecer com esse menino. Eu tô falando pra você como mãe, sabe? Como pessoa, você me conhece. Eu não ia sossegar se eu batesse de frente com esse menino. Eu não sei. Sinceramente, o que eu poderia fazer, não sei. O que te ajuda a suportar essa dor
que eu acho que só quem passa é que sabe, né? Não adianta as pessoas falarem assim pra você. Ah, eu imagino, eu sei o que você tá passando. Ah, eu imagino. Você pode até imaginar, mas não sabe. Se você não passa, você não sabe. Só sabe quem passa. Eu vou falar pra você que eu quase entrei em depressão. Eu pensei em me suicidar. Pensei em me jogar na linha do metrô. Fiquei olhando pro metrô, o metrô vindo. Eu ia fazer não sei o que em Copacabana. E eu fiquei vendo o metrô vindo e eu pensei mesmo em me jogar na linha do metrô. Só que eu tenho um cliente, que ele não é só cliente, ele é meu amigo, sabe? E ele falou assim pra mim: Rejane, o Robert, ele já é órfão de pai, porque o pai dos meus Robert, filhos o seu mais velho. é o meu mais velho. O pai dos meus filhos, ele é um morto-vivo, né? É uma pessoa com muitos problemas de álcool, de drogas, enfim. Então, o meu cliente, ele falou, ele já é órfão de pai, ele já não tem um pai presente. Ele acabou de ficar órfão do irmão. Ele não merece ficar órfão de mãe. Ele não pediu isso para a vida dele. E aí eu parei para pensar nisso. E outra, eu acredito muito na Bíblia. E está escrito na Bíblia que suicídio não é de Deus. Então, se eu um dia quero encontrar o meu filho, eu não podia fazer isso. Porque o meu próprio filho, Renan, ele não ia querer que eu fizesse isso. E o Robert, o que o Robert ia pensar? Poxa, minha mãe só gostava do Renan, a mãe não gostava de mim, né? E a minha vida também. E isso abalou também a vida dele, muito, Abalou né? meu Eles eram filho. muito ligados, né? Eles eram muito unidos, os dois. Muito, muito. Mesmo quarto, mesmo guarda-roupa. Era uma briga os dois, mas ao mesmo tempo estavam os dois juntos. Se tinha problema com um, o outro se metia. Abalou muito meu filho. Eu pensei do meu filho entrar em depressão. Meu filho não saía do quarto para nada. Eu tenho uma amiga, que eu posso falar que ela é minha amiga. Quando ela me encontrou, ela perguntou se podia fazer algo para me ajudar. Ela falou, Rê, se eu puder fazer alguma coisa para te ajudar, você me fala. E ela tem uma casa de festa. E eu falei, você pode fazer sim. Arruma alguma coisa para o meu filho fazer na sua casa de festa. Para o meu filho sair de casa. E aí ela arrumou um trabalho para o Robert na casa de festas. E foi onde o Robert saiu de casa, começou a sair de casa e trabalhar. Foi onde também começou a distrair ele, né? E ele também tem a religião dele, ele é evangélico. E ele acredita muito em Deus e ele acredita muito que esse era o tempo do Renan aqui. Ele sempre falou isso pra mim, mãe, era o tempo do Renan aqui, mãe. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então o tempo do Renan era esse. E foi aonde eu fui me apegando na igreja. Comecei a ir para a igreja com meu filho. Foi aonde eu arrumei força para me reerguer. E aí eu na igreja, vendo os pastores falando sobre a Bíblia, sabe, explicando, eu fui entendendo aonde o meu filho está. Meu filho hoje, eu sei, meu filho está do lado do pai, tá com Deus. Onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde não tem traição, onde não tem gente ruim. Ele está com Deus hoje. Isso é que me consola. Rejane, você não é uma estatística, você não é mais um número de um assassinato. Você hoje se tornou uma inspiração para muitas mães que passam por essa dor, por esse sofrimento, essa ferida que ainda está aí, mas que vai cicatrizando, mas não adianta, a marca vai ficar para sempre. Para sempre. Porque ele vai ser para sempre seu filho. Para sempre seu filho. Como é que tá a sua vida hoje? Hoje estou bem. Já tive bem pior. Eu vi uma entrevista uma vez de uma pessoa que também perdeu um filho. E ela falou que a gente fica meio viciada. A gente parece que fica meio tipo os alcoólatras. Tem dias que a gente acorda com uma abstinência daquela pessoa. Que a gente quer ver aquela pessoa, a gente precisa daquela pessoa, é igual o alcoólatra. Quando a abstinência da bebida. Então, tem dias que eu tô melhor, tem dias que bate a abstinência,
Na época que Deus levou meu filho, eu tinha um relacionamento de 12 anos com uma pessoa. E essa pessoa simplesmente, com 6 meses que o Renan tinha partido, essa pessoa me traiu. Essa pessoa arrumou outra pessoa e me largou lá. Eu, no meu luto... Você não teve o apoio do seu companheiro? Não tive o apoio dele. Quando eu mais precisei, ele me abandonou. E eu falei pra ele, olha, não sei até quando vai durar o meu luto. Então, se você quiser sair fora, se você quiser abandonar o barco, a hora é agora. E ele falou pra mim, você pode ficar o tempo que for no seu luto, que eu vou estar junto com você. E com 6 meses que o meu filho tinha partido, eu descobri que ele estava com outra mulher. Então, quer dizer, não chega nem perto a dor, mas não deixa de ser outra pancada que eu tomei. A gente não conhece o ser humano. Você fica 10, 20, 30 anos com uma pessoa, mas não conhece o ser humano. Eu nunca imaginava que isso iria acontecer. Mas tô bem hoje. Tá eu e meu filho vivendo minha vida, tô solteira, tô bem. Seu filho hoje tá em outro estado, né? Meu filho, ele voltou por causa desse vírus aí, né, dessa pandemia, sim. Então foi até bom ele voltar pra gente ficar junto, mas ele teve em outro estado jogando bola, ele joga bola, profissional, mas hoje no momento ele tá comigo. E qual a mensagem que você daria para os pais e mães que passaram pela mesma dor que você passou ou que estão passando nesse momento? Ninguém tá preparado para perder um filho. Nunca. Nunca, a gente sempre... Na verdade, a gente não tá preparado para lidar com a morte. Mas o natural da vida é você enterrar seus pais, os seus avós, mas enterrar um filho, o que você diria? Qual seria a mensagem que você daria para as pessoas que passaram por isso ou que estão passando por essa dor que você passou nesse momento? O que eu posso dizer? Pode até ser estranho eu falar isso, mas eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor, sabe? Depois das coisas que eu fui ouvindo do meu filho, que as pessoas foram dizendo do meu filho, porque a gente conhece o filho dentro de casa, mas na rua, os amigos, sabe? Eu fui sorteada, eu fui privilegiada de ter sido mãe do Renan. Eu vi um filme uma vez que o pai perde a filha no filme, né? Então, o pastor dele fala, você tem 2 escolhas. Ou você culpa Deus por ter levado a sua filha, ou você agradece a Deus por ter tido sua filha durante todos esses anos. E eu escolhi agradecer a Deus. Então, as mães que já passaram e que estão passando agora, essa ferida, ela nunca vai fechar. Ameniza. A dor começa a virar saudade, sabe? Já não é aquela dor, já é saudade. Lembranças. Aí você lembra das coisas engraçadas que fazia. E eu tenho comigo que meu filho não era desse mundo, meu filho não era para ficar nesse mundo. Esse mundo é muito podre. Esse mundo não merecia meu filho. Tô levando a vida do jeito que posso, esperando meus netinhos, né? Que o Robert falou que quando tiver um filho, o nome dele vai ser Renan. Minha nora falou que vai ser o Renanzinho. Eu tô esperando. Né? Eles estão noivos, estão para casar. As mães que já passaram por isso, que estão passando agora, pode ter certeza que vai melhorar. Acho que cada um tem seu tempo aqui. E a gente tem que dar continuidade à nossa vida, né? A minha vida, eu ainda tenho o que fazer aqui. Então, eu tenho que aproveitar o tempo que eu tô aqui com meu filho, com a minha família, né? Cumprir a sua missão. Cumprir Rejane, a minha missão. A gente vai agora para um bate-bola na real. A sua história, eu vou te fazer perguntas e você vai definir uma palavra. Renan. Renan é amor. Amor, era só amor. Robert é amor também. Meus filhos são meus amores. Eu não falo que eu tinha 2 filhos, eu sempre falo que eu tenho. Eu tenho 2 filhos. São os amores da minha vida. Fé. Tenho muita fé em Deus. Me apeguei muito a Deus. Nunca tinha me apegado tanto a Deus como eu me apeguei. E assim, a dor vai acalmando e você não sabe explicar. Mas eu tenho muita fé em Deus. Uma esperança.
Tenho esperança que um dia isso pare, né? De ex, matar ex, sabe? As pessoas aceitarem. Eu espero que um dia isso acabe, mas a justiça aqui é muito, muito fraca, muito... As pessoas fazem as coisas e fica por isso. Então é muito triste. Quem é Rejane Neves na real? Eu, Rejane Neves, sou uma sobrevivente. Sou uma sobrevivente no meio dessa guerra toda. Gente, esse foi o Na Real de hoje, com essa pessoa guerreira que teve uma história aí que foi conhecida em todo o Rio de Janeiro, no Brasil, noticiado, devido a uma tragédia. E a gente resolveu trazer para vocês que passam por isso, vocês que já passaram por essa dor, conhecerem a história da Rejane. Rejane, obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer ter você aqui, minha amiga. Força, sinta-se abraçado por mim, por toda a equipe, e que Deus te abençoe muito. Você, o Robert, e tenha certeza que um dia você e o Renan vão se encontrar novamente. Ah, mas isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que eu ainda vou ver minha criança. Meu bebezinho, como eu chamava. Chamava ele na rua, bebezinho de mamãe, no meio dos amigos.